A paz do Senhor Jesus, queridos. Quem está falando aqui é o pastor Rangel Bispo. Irei comentar a 12ª lição do segundo trimestre de 2023. Se você não é inscrito, se inscreva, compartilhe e nos ajude a cada dia a divulgar esse material. Ok? Conto contigo. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, o Senhor que está acima de tudo e de todos, abre mais uma vez o nosso entendimento para poder compreender a Tua Palavra, para que nós, como pais também, possa estar sendo edificado, orientado pela Tua Palavra para criar os nossos filhos. Em nome de Jesus, amém. Lição 12, 18 de junho de 2023, 112º aniversário das Assembleias de Deus no Brasil. Assembleia de Deus completando mais um ano de vida. Teve o seu fundador, Daniel Berg e Dona Wingren, que vieram da Suécia, de uma forma resumida. Chegaram aqui no Brasil, na Igreja Batista, e quando eles apresentaram o modelo pentecostal, eles foram expulsos da Igreja Batista. Sendo assim, ele e mais umas 12 pessoas em média se afastaram da Batista e iniciaram um ministério chamado Missão da Fé. Logo após, mudou o nome para Assembleia de Deus no Brasil. Essa é a história, de forma resumida, das Assembleias de Deus no Brasil, que hoje tem em média de 25 milhões de pessoas seguindo a Assembleia de Deus no Brasil. Aqui no canal eu tenho outros vídeos falando sobre a história da Assembleia de Deus, muito interessantes, que você não sabe, para realmente você conhecer a história e os fundadores da Assembleia de Deus, Daniel Berg, Dona Wingren e Finda Wingren. Lição 12, criando filhos saudáveis. Texto áureo: e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Lucas capítulo 2, versículo 52. Verdade prática: a vontade de Deus é que os pais eduquem seus filhos de acordo com os princípios divinos, a fim de que eles cresçam de maneira saudável e equilibrada. Leitura bíblica em classe se encontra em Lucas capítulo 2, versículo 40, versículo 42 ao versículo 52. Vou te fazer uma pergunta. Maria continuou virgem após o nascimento de Jesus? José casou com Maria? Jesus teve outros irmãos? Então, fique até o final, porque você vai saber dessa resposta ao longo do estudo. Palavra-chave: equilíbrio. Tópico 1, uma família normal. Parágrafo 1, dados gerais da família. Parágrafo 2, os filhos de José e Maria depois de Jesus. José e Maria eram descendentes da família do rei Davi. E eles estavam unidos para se casar. Mas de repente, o anjo apareceu para Maria, dizendo que ela ia conceber um filho que seria o Salvador do mundo. Já comece a entender que quem é o Salvador do mundo é Jesus Cristo, não é Maria. Maria deu à luz ao Salvador, Jesus Cristo. E que depois que nascesse, o nome dele iria chamar Jesus. Só que José estava compromissado com Maria e de repente soube que a mulher estava gestante. O anjo apareceu para José, sinalizando a ele que não foi uma traição, uma obra do Espírito Santo na vida de Maria. José também recebeu uma ordem para que não conhecesse Maria, ou seja, não tivesse intimidade com Maria até Jesus nascer. Em Lucas capítulo 2, versículo 7 está escrito: e deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na estalagem. Observe que o texto está dizendo: ela deu à luz o seu filho primogênito, ou seja, Jesus era o primeiro de vários filhos que Maria teve. Porque está escrito também em Marcos, capítulo 6, versículo 3, que Jesus
chegou até a sinagoga, começou a ensinar, e os homens da sinagoga, os fariseus, doutores, ficaram impressionados com a sabedoria de Jesus. E eles questionaram. Versículo 3, Marcos, capítulo 6, versículo 3, está escrito: não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Observe que aqui está falando o nome dos irmãos de Jesus e não sinaliza o nome das irmãs. Ou seja, depois que Jesus nasceu, José casou com Maria, e quando a pessoa casa, a gente já sabe o que acontece. É gerar filhos. E aí teve filhos e filhas, ou seja, Jesus teve diversos irmãos. Tópico 2, o modo de criação de Jesus. Parágrafo 1, Jesus, o Filho especial. Parágrafo 2, a infância de Jesus. Parágrafo 3, a adolescência de Jesus. E parágrafo 4, a juventude de Jesus. Mesmo Maria e José sabendo que Jesus era o Salvador, o Filho de Deus, ela preferiu ficar realmente em paz. Não buscou ter a predileção ou a preferência porque Jesus era realmente o Filho especial. Ela teve equilíbrio. A infância de Jesus. Jesus nasceu, não teve lugar para ele na estalagem, e Maria deu à luz ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso, em uma manjedoura. No 8º dia, José e Maria foram lá apresentar Jesus e fazer a circuncisão, até porque Jesus era um judeu, e era de costume dos judeus a circuncisão. Então, Maria e José teve esse cuidado na área espiritual da vida de Jesus. A adolescência de Jesus. Jesus, aos 12 anos, foi até Jerusalém e, de repente, ele se deparou com os doutores e os mestres, e todos eles ficaram impactados com a sabedoria de Jesus no meio deles. Até porque Jesus tinha somente 12 anos, mas já tinha uma sabedoria diferenciada. A juventude de Jesus. Dos 12 aos 30, a Bíblia não sinaliza e nem dá detalhes sobre a vida de Jesus. Existe aí muitas pessoas fazendo uma exegese, trazendo fora do texto para dentro da Bíblia, coisa que não pode acontecer, é heresia, mas temos de fazer sim uma exegese, extrair o que está no texto. E o texto não fala detalhes sobre a vida de Jesus. Ah, por quê? Aí você vai para Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. As coisas encobertas pertencem a Deus e a encoberta pertence a nós. Tópico 3, o tríceps desenvolvimento de Jesus. Parágrafo 1, Jesus crescia em sabedoria. Parágrafo 2, Jesus crescia em estatura. E parágrafo 3, Jesus crescia em graça diante de Deus e dos homens. Jesus crescia em sabedoria. Ele aprendeu a ler e a escrever, viveu uma vida simples, pois sua família era pobre. Então Jesus, ele teve uma vida e uma família normal como todos, só que ele crescia em sabedoria. Porque sabedoria, se eu e você não tem, em Tiago está escrito que nós temos de pedir sabedoria. Aquele que não tem sabedoria, peça a Deus. Jesus crescia em estatura. Jesus tinha uma estatura normal, como um judeu. Em Isaías capítulo 53, versículo 2 está escrito: porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Ou seja, Jesus não tinha os olhos verdes. A Bíblia está dizendo que ele não tinha beleza. Então, o judeu, você vai lembrar de Jesus olhando um judeu para ter uma proximidade como era a fisionomia de Jesus. Jesus crescia na graça diante de Deus e diante dos homens.
na sinagoga diante dos doutores, mestres da lei, Jesus sobressaía e muitos ali questionavam, mas Jesus, que Maria estava preocupada, a mãe de Jesus, e Jesus na parte B de Lucas 2, versículo 49, está escrito: não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu Pai? Jesus sabia que ele veio para a terra para cuidar do projeto, do plano de salvação do nosso Deus Todo-Poderoso para com a humanidade. É tanto que Jesus, em João capítulo 14, versículo 6, ele está escrito: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não é vai ao Pai. Ninguém vem ao Pai. Ou seja, Jesus era o próprio Deus. É o próprio Deus. Por isso, nós temos de entender que através de Jesus, nós iremos ter acesso a esse Deus Todo-Poderoso. Conclusão: a família de Jesus é um exemplo de boa formação familiar. A respeito dos pais, aprendemos a ser equilibrados, ponderados e não manifestar predileções pelos filhos. A respeito de filhos, nosso Senhor foi obediente e atencioso aos seus pais em todas as coisas. Que a nossa família seja um ambiente propício para o desenvolvimento espiritual, emocional e social de nossos filhos. Se não é inscrito, se inscreva, comente e nos ajude a compartilhar mais e mais esse conteúdo para outras famílias serem abençoadas. Deus vai fazer um grande reboliço nas convenções das Assembleias de Deus no Brasil. Seja um intercessor pelo nosso Brasil. O nosso Brasil precisa de intercessores que possam estar realmente apresentando todos os problemas que o Brasil está enfrentando nos últimos dias. Precisamos buscar ao nosso Deus, nos humilhar, orar, se converter dos nossos caminhos, para o Senhor perdoar os nossos pecados, sarar a nossa terra e fazer o Brasil novamente ser um Brasil produtivo. Lucas 1,37. Porque para Deus nada é impossível. Deus paralisa Nabucodonosor, Deus paralisa Herodes, Deus paralisa Faraó, Deus paralisa quem ele quer. E Deus vai paralisar todos aqueles que estão sendo contra a família, contra realmente as coisas de Deus. Que Deus nos livre da ideologia de gênero, Deus nos livre da legalização das drogas, legalização do aborto, do furto, da destruição que eles estão querendo fazer com nossas crianças. Mas eu sei que Deus nos dará um grande livramento em nome de Jesus. E Deus também já começou a fazer um reboliço no estado de Sergipe, na convenção do estado de Sergipe. Eu creio, espere, que Deus vai entrar com providência e vai colocar tudo em ordem.